Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, mais um capítulo da história do novo banco, com o fim antecipado do acordo de capital contingente. Depois, a crise política em França e as suas ramificações. Comigo estão a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o editor de Economia, Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Esta semana ficámos a saber que o final antecipado do acordo de capital contingente do novo banco já tem luz verde nas finanças. Comigo está a diretora do Negócios, Diana Ramos. Olá, Diana. Primeiro interessa saber o que está afinal em causa com este fim antecipado, que ficou conhecido como CCA, é assim que costuma ser designado no jargão financeiro. Viva, um mecanismo de acordo de capital contingente que ficou de facto conhecido como CCA. E o que é que está aqui em causa? Em outubro de 2017, quando foi feita a venda do novo banco à Lone Star, ficou previsto que o fundo entrasse com cerca de 1.000 milhões de euros em capital, mas havia depois um mecanismo que podia sendo acionado sucessivamente ano após ano a cada descida do capital do banco por questões relacionadas com os resultados que existiam e com o próprio processo de reestruturação financeira da instituição. Ora, esse mecanismo de capital contingente previa que pudessem ser usados até a um máximo de 3.890 milhões de euros. É certo que o ciclo se inverteu, o novo banco fez o seu processo de reestruturação e a dada altura, até pelo próprio contexto económico e financeiro em que os bancos voltaram a apresentar resultados positivos à conta também das margens que subiram significativamente, o novo banco, tal como os restantes bancos, começou a fazer o processo contrário, a apresentar resultados positivos e a deixar de ter necessidade de usar este capital. E, portanto, ficaram ainda por utilizar 485 milhões de euros. O que é que acontece agora com a questão do acordo de capitalização contingente? Ora, passada esta fase de reestruturação do novo banco, o novo banco quer entrar numa nova vida, numa nova fase e com isso também passar a atuar no mercado como um banco absolutamente normal, sem resquícios do passado, sem resquícios de um BES que ditou uma resolução que culminou na criação deste novo banco e com isso então fechar este acordo de capital contingente. Parte do acordo já agora tem motivação exatamente na herança que veio do BES e dos ativos que foram herdados do BES. Apesar de ter havido uma separação de ativos entre as duas instituições, aquilo que foi chamado o BES mau, que ficou com o desígnio do antigo BES, e o novo banco, que supostamente teria o conjunto de ativos melhores que restaram do balanço do BES, a verdade é que esses ativos continuavam a ter um conjunto de problemas e que obrigaram a uma reestruturação profunda, e este mecanismo visava salvaguardar exatamente as perdas de capital que o novo comprador poderia incorrer, resultante da reestruturação, venda de ativos, uma série de processos que pudessem resultar em perdas significativas para a instituição nova e que afetassem o capital. Fechado este capítulo de reorganização e reestruturação do novo banco, havia aqui ainda uma questão em cima da mesa, que é o acordo só iria cessar em 31 de dezembro de 2025. Até lá, o que acontecia é que não só os acionistas do novo banco estavam impedidos de receber dividendos, porque a verdade é que os resultados que foram sendo gerados foram sendo acumulados em capital porque não podiam ser distribuídos, e há uma verba significativa que está guardada nas reservas do banco que não foram distribuídas aos seus acionistas, e de alguma forma o Estado incorria aqui também num conjunto de riscos, porque havia uma série de litígios a decorrer entre o Fundo de Resolução e o novo banco, pela forma como era utilizada a verba deste mecanismo de capital contingente, e que poderiam obrigar, em última instância, o Estado ainda a vir a usar uma parcela pequena destes 485 milhões e acertar contas também entre o Fundo de Resolução e o novo banco nos litígios que estavam pendentes. O que é que acontece agora? Porque isto é uma longa história e é difícil de explicar de forma sintética. No início deste ano, mais ou menos em março, o novo banco decidiu apresentar formalmente ao Fundo de Resolução uma proposta com vista à antecipação do fim deste acordo. E como é que ele pode acabar? Por um lado, tem que acabar a litigância entre o Fundo de Resolução e o novo banco, e a verdade é que o Fundo de Resolução teve uma série de derrotas naquilo que foi as decisões de tribunais arbitrais face àquilo que era exigido pelo novo banco, e da mesma maneira conseguir que, além do fim dos litígios,
o novo banco ficasse livre para a sua nova vida, uma eventual entrada em bolsa e a distribuição de dividendos aos seus acionistas. Ora, essas negociações foram correndo ao longo de 2024, de forma bastante lenta, eu diria, até porque tivemos aqui uma mudança de governo. No verão estavam um bocadinho mais avançadas, mas acabaram por ficar outra vez suspensas, até que em setembro entraram numa nova fase muito mais dinâmica, muito mais acelerada. Na semana anterior, o Fundo de Resolução conseguiu de facto chegar a um acordo final com o novo banco e com a sua acionista, a Lone Star, e nessa medida as partes estavam praticamente entendidas em relação àquilo que devia ser o fim deste mecanismo. O que é que faltava? É que ao longo deste processo, apesar de o banco ter nascido com uma posição pública do Fundo de Resolução de 25%, os restantes 75% eram da Lone Star, a verdade é que essa posição acabou por vir sendo diluída porque houve prejuízos fiscais e créditos fiscais que foram usados pelo novo banco para de alguma forma diluir as perdas e isso mesmo foi convertido em capital que ficou nas mãos do Estado. Não ficou necessariamente nas mãos do Fundo de Resolução, que não quis assumir essa conversão, ficou na Direção-Geral do Tesouro e Finanças. E porquê é que existe este aval do Ministério das Finanças que acaba por fechar este ciclo e o entendimento entre o novo banco e Fundo de Resolução? O Banco de Portugal, que no fundo, onde está de alguma forma enquadrado o Fundo de Resolução, entendeu que no momento em que foi assinado o acordo só havia duas partes, que eram o Fundo de Resolução e a Lone Star, mas no momento atual são 3 os acionistas, um deles é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e por isso o acordo devia também ter um parecer positivo do Governo e da tutela do Ministério das Finanças que enquadrasse a posição da DGTF. É este capítulo que se fecha agora porque de facto as finanças já responderam àquilo que foi a carta enviada pelo Banco de Portugal com um pedido de parecer, não é um parecer técnico, mas é de facto uma espécie de assessment, de análise àquilo que ficou fechado no acordo entre os acionistas e isto vai permitir de facto que até ao final do ano se encerre aqui o capítulo de reestruturação e de obrigações públicas do Estado com o novo banco e se inicia uma nova fase também para a instituição financeira. E que nova fase poderá ser essa? No fundo, o que é que se segue agora e com que calendário, que previsão de calendário é que poderemos ter? A previsão de calendário agora está mais ou menos fechada na cabeça dos gestores do novo banco e também do Fundo de Resolução. Ora, fechado este acordo que só tem de facto que ser aprovado formalmente pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal, do lado do Estado, ainda que tenha o parecer das finanças, ele depois tem também que ser ratificado em Assembleia Geral pelos acionistas do novo banco, portanto a Lone Star e a sua holding Nani Holdings, que terão que ratificar em Assembleia Geral este mesmo acordo que foi assinado com o Fundo de Resolução. Isto deverá acontecer até ao final deste ano ainda, no seguimento desse mesmo aval da Assembleia Geral. O que acontecerá é que o novo banco irá solicitar ao Banco Central Europeu um pedido de redução do rácio de capital. O banco está neste momento com mais de 19% de rácio de capital Core Tier 1, que é aquele capital mais importante e mais sólido para a estrutura de balanço do banco e deverá fazer um pedido de redução do montante de capital exigido para os 14%, que era a fasquia que estava estabelecida no mecanismo de capital contingente. Ora, isto será um processo que não será rápido, o próprio BCE deverá ter que fazer questões, há aqui um procedimento legal que obrigará algumas semanas ou meses de diligência junto do supervisor em Frankfurt para que isto aconteça. A previsão é que sejam entre mais ou menos 4 meses, no máximo 5 meses, portanto, a partir desse momento, o novo banco está pronto a distribuir dividendos. O que é que isto significa também? Pronto a distribuir dividendos significa que haverá entre 1,2 a 1,3 mil milhões de euros que serão entregues aos acionistas, Lone Star, Fundo de Resolução e Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Do lado do Estado deverão entrar mais ou menos 320 a 325 milhões de euros, dependendo do valor que depois o BCE autorize que seja fixado na redução do capital. E com base nisso então
a nova vida do banco, do novo banco poderá acontecer, até porque temos ouvido permanentemente os responsáveis pela gestão da instituição financeira a dizer que era essencial fechar este acordo, era essencial fechar um mecanismo de capital contingente, primeiro porque se podia distribuir alguma verba aos acionistas e depois também porque os próprios investidores com que eles têm lidado no mercado têm questionado muito sobre quando é que saía de facto este mecanismo de cena. E aqui há duas possibilidades que estão em cima da mesa. Aquele que tem sido o cenário central preparado pela gestão do novo banco é de facto a entrada em bolsa com uma operação chamada IPO, uma oferta pública inicial com a dispersão de parte do capital em bolsa, mas poderá também todo este movimento abrir portas a alguns interessados que possam ter vontade de investir no banco. Nós vimos isso até na própria conferência que o Negócios fez recentemente com os banqueiros, em que o novo banco parecia quase a noiva casadora, em que toda a gente elogiava aquilo que tinha sido o trabalho de estruturação que tinha vindo a ser feito, e poderá abrir-se aqui de facto uma nova parcela de oportunidade para a reorganização da Banca Nacional. Deixa-me só também frisar-te que, além da distribuição de dividendos, com o fim dos litígios que cessam com a assinatura deste acordo entre as partes, de alguma maneira o Estado também deixa de poder vir a ter que pagar mais ou menos 230 milhões de euros, porque os litígios que estavam em cima da mesa, aqueles que já tinham sido resolvidos e os que ainda estavam pendentes, comportavam aqui um risco de poder o Estado ainda entrar com mais de 200 milhões de euros para compensar perdas de um lado e de outro de derrotas judiciais ou eventuais futuras derrotas de mecanismos que ainda estavam em arbitragem e que poderiam de alguma forma vir a responsabilizar o Fundo de Resolução, o Estado e o lado público deste acordo de capital contingente. Diana Ramos, e os próximos capítulos da história do novo banco e agora a crise política em França. Crise política em França. O governo de Michel Barnier não resistiu a uma moção de censura e caiu mesmo. Foi o desfecho após semanas de instabilidade. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, viva. Olá. Afinal, como é que chegamos aqui? Bom, chegamos aqui após alguns meses turbulentos. Aliás, a escolha do próprio Primeiro-Ministro, Michel Barnier, não foi uma escolha propriamente consensual dentro daquilo que nós acharíamos que era todo o Parlamento, ou a maioria do Parlamento, junto do Presidente Macron, a saudar a escolha de Barnier. Barnier é um conservador, ficou muito conhecido até mais no exterior do que internamente em França, por ter negociado a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Foram negociações bastante complexas e duras e que ele conseguiu levar a bom porto e foi um negociador exímio durante aquele período longo e exaustivo de negociação da fronteira, onde é que acabava a fronteira, se acabava a fronteira do mar da Irlanda do Norte, etc. Bom, foram momentos bastante complexos de negociação que Michel Barnier conseguiu dar a volta. Ele foi escolhido e a partir desse momento já se adivinhava que não seria uma vida fácil do executivo. Portanto, nós estamos a falar no final do verão, em setembro, e Michel Barnier tomou posse tendo que apresentar logo imediatamente o Orçamento do Estado para 2025. O processo orçamental francês é muito semelhante ao português, tem apenas um detalhe que não é muito pequeno, mas que é um detalhe anterior à apresentação do orçamento propriamente dito, que é a aprovação do orçamento da Segurança Social, e foi aí que tudo começou e perdoem-me a expressão, a descambar, porque ninguém queria aquele orçamento. A esquerda não queria o orçamento porque previa cortes profundos na despesa dos apoios sociais, a direita também não queria o orçamento porque era um orçamento que cortava, por exemplo, às pensões, e o eleitorado mais velho é um importante eleitorado da extrema-direita de Marine Le Pen. Marine Le Pen já não é a Presidente da União Nacional, é a líder da bancada parlamentar. Neste momento é um outro jovem, Bardella, que é o Presidente da União Nacional, mas ninguém queria este orçamento da Segurança Social e, portanto, isto começou a desenhar-se uma crise. E a partir desse momento, a única escapatória que o governo tinha era invocar um artigo da Constituição, é o artigo 3º, é o número 3 do artigo 49, que é conhecido por 49.3,
que basicamente faz uma ultrapassagem pela direita aos deputados da Assembleia da República, da Assembleia Nacional neste caso, e força a aprovação desta lei, do Orçamento da Segurança Social. A seguir, já se previa, a extrema-esquerda e a esquerda juntaram-se naquilo que é a nova Frente Popular, mas juntam-se num bloco maciço no Parlamento. A extrema-direita também se junta, apresentam 2 moções de censura. A primeira apresentada é da esquerda, a extrema-direita junta-se, aprova, o governo cai. Pronto. Resumindo, é isto. E agora o que é que se pode seguir? Já esta semana, já depois da queda, sabemos que o presidente francês já se dirigiu ao país. Sim, o presidente francês ele esteve até um pouco na sombra durante este período de crise política e foi até criticado porque ele, esta semana que passou e que foi o período de apresentação de moções de censura e de votação, ele estava na Arábia Saudita, portanto estava fora do país, o que causou alguma estranheza num período tão delicado ele estar ausente. A verdade é que Macron sai da sombra no dia a seguir à aprovação da moção de censura e à queda do governo, faz uma comunicação ao país às 20 horas hora de francesa, 19 horas hora de Lisboa, para anunciar aquilo que pretende fazer nos próximos dias. Primeiro, há vários pontos, aliás, deste discurso que são interessantes de analisar. Macron é bastante eloquente, é um bom orador. E o que ele disse foi, primeiro, não por ordem cronológica, mas por ordem de que eu acho que é importante dizer. Primeiro, vai anunciar um primeiro-ministro nos próximos dias, que ele diz que será um primeiro-ministro da União, que vai unir as forças, ou vai tentar unir as forças políticas representadas na Assembleia Nacional, e que a primeira grande tarefa será a apresentação do novo Orçamento do Estado para 2025. Esse novo primeiro-ministro nós não sabemos quem é, estará já na cabeça com certeza de Emmanuel Macron, mas ainda é desconhecido, e ele anunciou também que para os próximos meses, aliás até meados de dezembro, vai apresentar uma lei especial, uma lei de finanças públicas que evita a paralisação dos serviços públicos em França. Ao contrário do que acontece cá, se não houver orçamento, é muito complicado manter os níveis e os fluxos de despesa que asseguram um bom desempenho e uma boa assistência aos cidadãos. Assistimos com alguma frequência a um fenómeno semelhante nos Estados Unidos. É parecido, não é um shutdown como nos Estados Unidos, mas é uma coisa semelhante aos Estados Unidos, em que basicamente os serviços ficam muito... a ação dos serviços é muito restritiva e muito restringida durante um período em que não há orçamento do Estado. Portanto, ele vai apresentar essa tal lei especial que será até meados de dezembro e que permitirá à administração pública continuar a funcionar. Depois há um terceiro ponto também importante, é que ele não se demite. Ele já tinha dito isto, que iria manter-se no mandato até 2027, e hoje quando estamos a gravar este podcast, é quinta-feira ao final do dia, já à noite. Nesta comunicação ao país, Macron diz que não se vai demitir, que assume a responsabilidade ao ter escolhido Barnier, que já sabia os riscos que corria, mas também não assume a responsabilidade dos outros partidos, que ele diz que a extrema-direita e a esquerda que formaram uma frente antirrepublicana, derrubando o governo. Portanto, ele o que diz basicamente é: as responsabilidades da escolha que eu tive até agora são minhas, os senhores deputados que assumam agora as vossas, e portanto agora a partir deste momento estamos a entrar numa nova era do que é a política francesa, e apela a que daqui para a frente tenham essa responsabilidade e que permitam que o governo se mantenha pelo menos até 2027. E porquê é que tudo isto é importante para nós? Ora bem, é importante para nós por duas razões principais. Primeiro, porque é a segunda maior economia da zona euro e, portanto, tudo o que acontece, seja na Alemanha, que é a primeira, seja em França ou Itália ou até aqui lá em Espanha, é importante para nós porque isso, sendo nós uma economia muito pequena e aberta, tudo isso nos pode impactar. E depois porque a França é um dos nossos principais clientes das exportações, é o segundo maior cliente em 2023, em 2024 pode ser ultrapassado
pela Alemanha, o que já não acontece desde 2014, se não estou em erro, mas é um importante cliente das nossas exportações, sobretudo exportações de material automóvel, peças, metalomecânica, também têxtil, ou seja, qualquer coisa que aconteça lá tem impacto na economia portuguesa. Até porque, deixa-me só acrescentar, a balança comercial é muito favorável a Portugal, com quase 3 mil milhões de euros em 2023. Em 2023 e deverá manter-se agora em 2024 até ao final do ano. Os dados ainda não são conhecidos, mas os primeiros 9 meses do ano indicam isso. A questão aqui também, depois há uma questão muito mais lata, macro, se quisermos, que é a dívida pública francesa. A dívida pública francesa tem vindo a escalar, é uma montanha que tem vindo a subir e ninguém vê para já, pelo menos nos próximos anos, que venha a descer. Já pode ir aos 117% do PIB. Nós estamos abaixo dos 100%, só para fazer uma comparação. Há uns anos éramos dos piores, éramos o terceiro pior, atrás de Itália e da Grécia, na dívida pública, mas mais também temos o déficit de França. Este ano prevê-se que seja o dobro daquilo que está permitido nas regras dos tratados europeus. Em vez de ser 3%, vai aos 6,1% provavelmente. Quer dizer, estamos a falar de valores hoje em enormes. Dia são valores impensáveis. Impensáveis. Aliás, o Barnier, o orçamento era muito austeritário e previa, entre cortes na despesa e aumento de impostos, qualquer coisa à volta dos 60 mil milhões de euros. É uma enormidade, é quase o total do programa de assistência financeira que nós tivemos em 2011, que eram à volta de 72 mil milhões. Portanto, são valores astronómicos. Qualquer coisa que aconteça lá vai ter impacto na zona euro, vai ter impacto em Portugal, em Espanha, a Itália e por aí fora. Paulo Ribeiro Pinto e a crise política em França. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.